O comportamento dos pilotos de Fórmula 1, tanto dentro quanto fora das pistas, tem sido alvo de grandes discussões ao longo dos anos, especialmente quando envolve personalidades de destaque como Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Recentemente, Verstappen, tricampeão mundial, foi o centro de uma polêmica ao ser punido pela FIA por utilizar linguagem imprópria durante uma coletiva de imprensa antes do Grande Prêmio de Singapura. O episódio gerou debates sobre o papel dos pilotos como figuras públicas e sobre a responsabilidade que carregam ao serem vistos como ídolos e modelos de comportamento por milhões de fãs. Verstappen, conhecido por seu temperamento explosivo e competitividade, sempre foi um piloto que não mede palavras ao expressar suas frustrações. Isso, no entanto, já o colocou em situações complicadas com a FIA, que exige um nível de postura e profissionalismo elevado de seus atletas. Em resposta à punição que recebeu em Singapura, Max adotou uma postura reservada e até irônica, realizando uma coletiva de imprensa alternativa após as sessões formais da FIA, o que foi interpretado como um protesto silencioso. Lewis Hamilton, um de seus principais adversários e considerado por muitos como um exemplo de conduta dentro da Fórmula 1, já havia criticado o comportamento de Verstappen em outros momentos. Após o Grande Prêmio da Hungria de 2024, onde Max teve uma performance frustrante e colidiu com Hamilton nas voltas finais, o britânico disse que Verstappen precisava agir como um campeão mundial. A fala de Hamilton reforçou a visão de que, além de habilidades técnicas e vitórias, ser um campeão também envolve ter uma postura adequada, especialmente em momentos de adversidade. Esse episódio entre Verstappen e Hamilton não é um caso isolado. A Fórmula 1, assim como outros esportes de alto nível, coloca os atletas em situações de extrema pressão. As expectativas sobre seu desempenho e comportamento são altíssimas, o que pode levar a momentos de tensão. Verstappen, sendo um dos pilotos mais jovens a alcançar tanto sucesso, enfrenta constantemente o dilema de como lidar com essa pressão e manter sua autenticidade sem desrespeitar as normas impostas pela FIA. Um ponto que merece destaque é a comparação entre Verstappen e Hamilton em termos de postura pública. Hamilton, ao longo de sua carreira, passou por momentos semelhantes em que suas ações e palavras foram criticadas. Contudo, o britânico aprendeu a equilibrar sua personalidade com as exigências da Fórmula 1, tornando-se um exemplo de profissionalismo. Por outro lado, Max, com sua personalidade mais direta e impulsiva, muitas vezes não mede as consequências de suas palavras, o que gera conflitos com a FIA e, por vezes, com seus próprios colegas de equipe. Fernando Alonso, bicampeão mundial e uma das figuras mais respeitadas do grid, também opinou sobre o comportamento de Verstappen. Durante um evento de patrocinador na Índia, Alonso destacou que os pilotos precisam ter plena consciência de que são inspirações para milhões de pessoas ao redor do mundo. Segundo ele, essa posição traz consigo uma responsabilidade enorme, e os pilotos devem sempre se lembrar disso, especialmente em momentos de frustração. Alonso ressaltou que é necessário manter a compostura e evitar palavras que possam ser mal interpretadas. A questão da linguagem própria no esporte não é novidade, mas a Fórmula 1, como uma plataforma global, exige um nível mais alto de responsabilidade de seus participantes. O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, foi claro ao afirmar que a entidade precisa estabelecer uma diferença clara entre o que é aceitável no esporte e o que é visto em outros contextos, como na música rap, por exemplo. Essa comparação, apesar de polêmica, evidencia a preocupação da FIA em manter a Fórmula 1 como um ambiente de alto nível em termos de conduta. A punição de Verstappen também gerou solidariedade de outros pilotos, não apenas da Fórmula 1, mas de outras categorias do automobilismo. Sébastien Ogier, 8 vezes campeão mundial de rally, adotou uma postura semelhante à de Verstappen em um evento recente, protestando contra uma multa recebida por seus comentários. Ogier afirmou que os pilotos foram instruídos a ficarem de boca fechada, sugerindo que há um controle excessivo sobre suas palavras e atitudes por parte das entidades reguladoras. Esse tipo de reação levanta uma questão importante: até que ponto os pilotos devem ser responsabilizados por suas palavras e comportamentos fora das pistas? A Fórmula 1 é um esporte extremamente competitivo, onde a pressão pode levar a explosões emocionais. No entanto, ao mesmo tempo, é um esporte que está constantemente sob os olhos do público e da mídia, o que exige dos pilotos uma postura mais controlada e profissional. A linha entre a liberdade de expressão e a responsabilidade pública é tênue, e encontrar esse equilíbrio é um desafio constante para os atletas. A fala de Alonso sobre a necessidade de comportar-se adequadamente é um reflexo da experiência de um piloto que já passou por diversas fases de sua carreira e entende a importância de manter uma imagem positiva. Ele mencionou que, independentemente de estarem motivados ou não, os pilotos têm a responsabilidade de se preparar e agir de maneira exemplar, já que são constantemente observados e admirados por fãs ao redor do mundo.
Hamilton também reforçou essa ideia ao afirmar que ser um campeão mundial não significa apenas vencer corridas, mas também ser um líder dentro da equipe e um exemplo para os outros. Ele brincou ao ser questionado sobre o que significa agir como um campeão mundial, dizendo que certamente não era como Verstappen agiu na semana anterior. Essa observação de Hamilton mostra que o papel de um campeão vai além das pistas, envolvendo também a capacidade de lidar com as dificuldades e frustrações de maneira digna. O que fica claro é que a Fórmula 1 está em constante evolução, não apenas em termos técnicos, mas também na maneira como seus pilotos são vistos pelo público e pela mídia. A era das redes sociais amplificou a visibilidade dos atletas, e qualquer deslize, seja dentro ou fora das pistas, pode ter repercussões globais. Isso aumenta ainda mais a pressão sobre os pilotos para que mantenham uma postura adequada, o que nem sempre é fácil em um esporte tão intenso e competitivo. Verstappen, por sua vez, parece estar aprendendo a lidar com essa nova realidade. Embora sua atitude em Singapura tenha sido vista por muitos como desafiadora, ela também reflete a frustração de um piloto que sente que está sendo controlado de maneira excessiva. Max ainda está em fase de amadurecimento, tanto como atleta quanto como figura pública. E como qualquer jovem campeão, ele está descobrindo quais são os limites de sua liberdade dentro do esporte. A punição da FIA também levanta questões sobre a eficácia desse tipo de sanção. Será que punir pilotos por usarem linguagem inadequada realmente contribui para melhorar o ambiente esportivo? Ou será que essas punições apenas criam mais ressentimento e rebeldia entre os atletas? Essas são perguntas que a FIA terá que considerar ao definir suas políticas no futuro. Em resumo, o comportamento dos pilotos de Fórmula 1 continua sendo um tema relevante e complexo. A maneira como eles lidam com a pressão, as expectativas e as frustrações faz parte do que define sua carreira e sua imagem pública. Para Verstappen, Hamilton, Alonso e outros, o desafio é encontrar o equilíbrio entre ser competitivo e manter uma postura adequada. E para a FIA, o desafio é definir até que ponto ela pode intervir sem comprometer a autenticidade dos atletas. A discussão sobre o comportamento dos pilotos de Fórmula 1, especialmente em relação a Max Verstappen e sua punição por linguagem imprópria, evidencia a complexidade de ser uma figura pública no mundo dos esportes de elite. Por um lado, há a necessidade de manter uma imagem exemplar, inspirando milhões de fãs ao redor do mundo. Por outro, existe a pressão extrema de competir no mais alto nível, o que muitas vezes leva a explosões emocionais. Verstappen, como um jovem campeão mundial, ainda está encontrando seu caminho nesse equilíbrio, enquanto pilotos mais experientes como Alonso e Hamilton oferecem uma visão mais madura sobre o que significa ser um líder dentro e fora das pistas.